Você vai ver o pessoal mais radical é o pessoal árabe, é o pessoal árabe, no sentido, não estou falando de todo mundo em geral, mas a radicalização vem muito disso, não do muçulmanismo, né? E é uma coisa que no Brasil sintetizou como uma coisa só, não é uma coisa outra. Você vai ver muito muçulmano que não tem nada, que não são árabes. E vai ter muito muçulmano que vai dizer que ele é árabe. Então se você pega o pessoal do... Porque existe uma coisa também pela questão das escolas, né, muçulmanas, então tem algumas coisas que o árabe ele dá prestígio, digamos assim. Então você vai ver muito pessoal do Quênia, muito pessoal da região ali, que o pessoal que é Swahili, que digamos que é esse pessoal também que faz esse comércio o comércio do sal também, existe muito isso lá. Então esse povo também, que também foi pro Brasil, que esse povo Nagô também é também do pessoal que eles têm também, é o pessoal do Gara, que é também da região do Guiné, que eles são também, foram para o Brasil também escravizados. E esses pessoal muçulmanos, Nagôs também, eles também são, como é que eu falo? Agora como é que eu explico aqui? Tem muito Nagô que é também Bantu. Não, os Nagôs não são Bantus, mas tem muito Bantus que são Nagô. Isso é uma coisa que eu não consigo me entender muito ainda. O pessoal africano tenta me colocar isso na cabeça. Hoje eu consigo entender. Quando eu pego o pessoal que é Nagô na região do Quênia, na região da Tanzânia, na região que vai ter muito próxima também do norte do Congo, eu consigo entender. Então, pela questão, isso mesmo, por causa do casamento, da miscigenação, existiu isso. E esse povo também, que é Nagô de lá, eles também foram para o Brasil. Então, assim, quando você fala de Nagô, você está falando, o negócio é muito mais amplo, muito mais amplo, muito mais amplo. E quando aí você engloba esse pessoal, por isso que o português colocou tudo de Yorubá. Não, não é. É muito louco quando a gente começa a estudar essa coisa. E o Madre Idris é o que seria no caso o Império de Bono, de Kanu e Borno, é um império que vai falar muito sobre isso, porque a raiz está aqui. É muito louco isso. Eu acho assim, maravilhoso esse império. Eu gosto muito dele, que isso é o berço, é um dos berços brasileiros, é um dos berços da história do Brasil. Então você vê isso muito forte, né? Então assim, eu amo. Quando eu falo assim, falou que é do Madre Idris, né, que é o império de Kanu e Borno, é o meu xodó, né? Por isso que muita coisa eu falo assim, quando o pessoal fala de Malay, que Malay, eu fico só olhando, porque você vai ver muitos livros mesmo de renomes de autores brasileiros, que a história tá lá, ele conta uma história voltada a nível europeu, no viés europeu, no viés eurocêntrico. E a conversa é outra. Quando você começa no nível africano, a coisa começa de... É uma operação e começa a se... É bem divididinho, é muito colocado assim, bem burranizadinho. Agora eu vou voltar, senão eu vou falar demais e não vou contar conta. Então, voltando. Então, assim, vamos ver que eu parei aqui. Isso. Então, tá. O Islã passou a ter uma influência na própria corte real, embora tivesse pouca influência em qualquer outro lugar do reino. Então, o reino, né, quando o rei Mai Arku, em 1223 a 1623, né, depois de Cristo, né? Então você começa a ver que esse negócio é bem antes mesmo. É a coisa, você está falando né? É muito louco isso. Então os Ahawa se estenderam o seu domínio até o norte de Saara, e estabelecendo controle sobre as atividades comerciais dos muçulmanos na região. O Islã passou a ter influência na própria corte real, e embora tivesse tido pouca influência em qualquer outro lugar do reino. A rainha Hawa, a sucessora de Arku, tornou-se a primeira soberana islâmica em Canaã, governando por 4 anos. Um reinado igualmente curto se seguiu. Durante essa confusão de Mai Haumegilmi, que assumiu o controle do reino em 1775. Ele terminou o governo do Gawa e fundou a dinastia Sefuia.
E como o Islã se espalhou para essa região em primeiro lugar, não está claro. Al-Bakari, né, esse nome é um nome muito importante, muito importante, muito importante, muito importante quando você fala da cultura malê. Muito importante, muito importante, muito importante, porque esse cara ele assim, eu vou continuar lendo, entendeu? Mas por favor, se puderem, pesquisar sobre a vida de Al-Bakari, vocês vai ter muita história. O cara tem muita história para contar, muita história para contar. Então ele é como se ele fosse o escriba, né? Que na verdade essa pessoa aqui da região aqui, eles são muito escribas também. Eles escrevem muito o que vem. Eles são pagos para isso, né? Existe até o dia de hoje, isso não existe dentro da África. Eu conheci os três, um cara daqui ele é de Mali, ele é escriba. Né? A função dele é escrever, como se fosse o escrivão no cartório, o pessoal é o escriba, né? Existe isso. Então, o do Al-Bakari, ele registrou os refugiados, né, dos Omíadas da Arábia, que fugiram para Canum para escapar das perseguições dos seus rivais políticos, os Abássidas. Aqui começa a história da questão quando existe aquela coisa que o pessoal, não tem ligação nenhuma com... eu vejo muito essa falácia, mas eu fico só olhando e rindo, né? Do pessoal que é na Nigéria, não tem nada a ver com o pessoal da Arábia, do Egito e por aí vai. O pessoal do Bantu não tem nada, não tem ligação nenhuma. Aí você começa, aí vem o Al-Bakari e corta na cara. Não, tinha. Por quê? Veio esse pessoal que vem o cara, muitos livros que ele escreveu relatando sobre isso. É muito legal pesquisar isso, aí a gente consegue entender um pouco mais a nossa cultura, muito. Então você vê esse pessoal aqui, que Al-Bakari registrou, que eram, isso estou falando de 1735 depois de Cristo, tá? Esse pessoal aqui do Gawa e fundou a dinastia Sefuya, Sefuwa, e do Gawa é Dugawa, e o Al-Bakari, AL-BAKRI, registrou os refugiados dos Omíadas da Arábia, fugiram para Canum, para escapar da perseguição dos seus rivais políticos, os Abássidas. Urbanismo primitivo. Agora, aí começa a questão da urbanização. Por quê? A gente estuda aqui na África que não tem floresta, mar, selva e por aí vai. Naquela época a conversa não era bem assim, né? E aí o cara relata aqui, não foi eu que estou falando, não é o professor, não é a universidade que o pessoal está falando, não é o professor que está relatado. Al-Bakari escreveu, tem livro, tem registro, tá? Na questão do urbanismo primitivo. Eles estudam essa questão do urbanismo primitivo aqui na Europa. É muito louco isso, que você vê, porque a gente tem que lembrar hoje, que é uma coisa que não se comenta, a África é país de guerra. É o resultado que a gente vê hoje. O que você vê na África hoje, resultado de guerra. Se amanhã acontecer guerra no Brasil, espero que nunca, mas acontecer guerra no Brasil, daqui a alguns anos o Brasil vai estar como a África. Mesmo na questão de precariedade, a falta de mínimos recursos, porque não tem como extrair a parte mineral, aquela coisa que hoje em dia tem, né? Mas alguns lugares ainda continuam muito primitivos, porque é resultado de guerra. O que na verdade o que aconteceu? Esse pessoal tudo foi destruído e o pessoal vai começar do zero, entendeu? E começar do zero, aonde que é a natureza, tudo aí no mais, né? Pesa muito, então a gente vê muita coisa. Mas é interessante quando você estiver na África, quando você vê nesses locais, principalmente locais históricos, você vai ver a riqueza é muito grande. Eu acredito que vale muito a pena vocês visitarem, principalmente Quênia, visitar muito a Mombasa, visitar naquela região ali de Mombasa, descendo, visitar Zanzibar, aí vocês vão ver os cemitérios, né? Que você olha e você acha que foi um europeu que construiu aquilo. Porra nenhuma. O cara estamos desde do século II, século III já existia essa cultura dos mausoléus dentro
dentro dos cemitérios africanos. É lindo o local, é lindo, vale a pena. Quem nunca foi na África, vai, principalmente para ver essa região dos Swahilis, entendeu? Que é muito legal. Voltando aqui, eu falo demais. Nossa, porra. Urbanismo primitivo. Al-Idrizi. Al-Idrizi você vai colocar de volta. É o L-A-L traço I-D-R-I-S-S e escrevendo no século XII indicava que Manam é M-A-N-A-N, era a capital. Então a capital desse local era Manam. E ainda nos informa que Najmi, N-G-I-M-I, outra cidade Kanuri, era muito pequena e escassamente povoada. Também havia outra cidade do Zagawa, onde quer que isso seja, que abrangia muitos distritos e era bem povoada. No século XII, Mai do Nama, Mai seria, no caso, seria rei, principalmente no pessoal que é muçulmano, eles vão falar muito de Mai. Então Mai, existe muito isso. Por exemplo, lá, você vai ver isso, muita expressão do pessoal de Gana. O pessoal de Gana vai falar muito sobre Mai. O pessoal que é africano, essa cultura pegou no norte do sul da Carolina do Sul, no pessoal dos Estados Unidos. Então você vai ver muito filme americano falando oh my, vem daqui, oh my, essa cultura do my vem dessa região aqui, e isso foi passado para a diáspora. E a gente hoje fala oh my, você vai ver o inglês vai falar muito oh my, vem, é língua africana também. Então Mai do Nama 1086 até no ano de 1140, né, fez 2 peregrinações a Meca. Então quando você fala de Meca, você vai ver que o negócio é bem antigo. Ele também comandou 2 grandes forças de cavalaria na região pela primeira vez. Mas Salma Ibrahim Bikur, em 1883 e 12 do 10, que seria, no caso, não, 1210. Estou falando em 1183 a 1210 depois de Cristo. Assumiu o controle das rotas das caravanas para o norte, especialmente de Fezzan. Fezzan é F-E-Z-Z-A-N, tá? O Mai também era um muçulmano devoto. Construiu uma mesquita de gesso na cidade de Nijimi, e substituindo a antiga mesquita construída de juncos. Construiu a antiga de juncos. E seu filho Madradu estudou 150 livros sobre o Islã, e como o erudito Imam Abdullah Idili Ibakari Bikuru Trade. Então o que eu vou colocando aqui era esse cara, ele estudou 150 livros, né? Foi 150 livros sobre o Islã com o erudito, o Imam Abdullah Dili Ibrahim Bikuru Trade, de Bikuru. Agora, quando você fala sobre, quando fala trade, você está falando de comércio, né? 2 fatores: o controle das rotas comerciais e a semelhança da religião com o mundo islâmico. Voltava lá de novo, que eu trouxe o negócio direito. 2 fatores, né? Quando a gente fala sobre isso aqui, 2 fatores, o controle das rotas comerciais e a semelhança da religião com o mundo islâmico. O que você vai ver sempre isso falando, que é muito interessante, é a questão deles questionarem, deles poder falarem sobre a questão de estar sempre tendo essa questão de 2 fatores.
como é que eu falo, das rotas comerciais, semelhança da religião com o mundo islâmico e levaram a maioria dos contatos internacionais. Abdul Isaac Ibrahim Al-Kanami, vou soletrar o nome do cara, é A-B-U-I-S-Q-H-A-Q. Eu tô aí porque eu tô vendo que tem uns cachorros brincando aqui. Tudo bem. E Ibrahim, ok, é Abu Isaac, só que Isaac aqui é I-S-H-A-Q, Ibrahim é I-B-R-A-H-I-M, Al é L traço Kanami, K-A-N-E-M-I. Um poeta erudito e célebre, trabalhou na corte de Sevilha do grande sultão de Almofada em Al-Mansur. Quando a gente fala o comércio floresceu em todo o Saara, do norte vieram cavalos, metalurgia fina, vidros, tecido, cobre, do oeste vieram nozes de cola e marfim. Então, quando você fala noz de cola, você está falando de ai, como é que é o nome do negócio que a gente usa no candomblé? Ai, meu pai. Como é que é o nome do negócio? Obi. Obi é uma coisa antiga que todo mundo usa até o dia de hoje. E Obi, como se fala desde o tempo de quando você fala de Obi, você está falando desde 1183 a 12 antes e depois de Cristo. Então vamos lá de volta. Vamos ver o que eu estou escrevendo aqui. Pelo amor de Deus. Vamos voltar na coisa. Vamos lá. Deixa eu ver mais aonde que eu parei. Então, ok, isso mesmo, e marfim. Do sul vieram os produtos de algodão, mercadores negociados com Trípoli, Fezan e Egito. Canem exportou escravos, marfins, penas de avestruz e animais vivos no século XIII. No século XIII, Nijime tornou-se uma nova capital. Eu não acredito, Engime que pronuncia, Engime. Na nova capital. A partir daqui, contatos oficiais e culturais foram estabelecidos com o mundo em geral. Mai Duama II, que é o filho do primeiro do Nama, Mai Dunama II, que ele começou a governar desde 1210 a 1248 d.C., transformou Canaan em um grande potencial regional. Agora vou voltando aqui, continuando. Então, comandando mais de 30.000 cavalarias e um número ainda maior de infantaria, ele conduziu a guerra no deserto, com camelos em vez de cavalos. Né? Então, quando você fala da questão de cavalaria, é um número assim enorme no sentido de que era na questão de 30.000 cavalarias, né? Então vamos lá agora com camelos em vez de cavalos. Sua máquina de guerra fez a campanha contra a região de Fezan do sul da Líbia, a Bulala do oeste, as cidades Hausas do norte da Nigéria, de acordo com o Dr. Davidson. Agora, esse Dr. Davidson, ele conseguiu reconstruir, né, essa situação que aconteceu ali no norte da Líbia, no sul da Líbia, na verdade, na região ali de Bulala. Então vamos lá. O Dr. Davidson reconstruiu uma cena de balançando borlas na poeira, arreios de latão que brilhavam contra as armaduras das armaduras alcochoadas, lanças longas, penódades e pontiagudas, cavalheiros brilhantes, todo o rangido e balanço, barulho e pompa de um exército aristocrático selado para o saco e saque.
com a plebe dolorida em pele de cabra, armada com perrotes e lanças, e pequenas, como se fosse assim, aqui eles chamam de esperança, mas como se fosse um... Não vou dizer que é punhal, que eu tô mentindo, mas é como se fosse uma faca pequena, vamos digamos aqui, né? Arrastando-se, arrastando-se para trás, não, seria como se fosse, não, eu tô falando errado, é como se fosse aquele chicote que, como é que, será que esse chicote você vai ver muito no norte de Minas. Quem conhece na região ali de Araçuaí, na região ali de, como é que eu falo, Montemor, não, vamos colocar grosso modo, Montes Claros, Jaíba, norte de Minas, até subindo ali para Bahia, até em Bom Jesus da Lapa. Quem conhece essa região vai saber tipo, de pessoal sertanejo ali, eles têm esse mesmo, assim, não é no Embornal, não, eles têm no Embornal, essa mesma ferramenta que eles usavam aqui nessa época. Então você vê essa coisa muito antiga, né? Então a gente lá em Minas, não, né? Os vaqueiros brasileiros, uma coisa, né? Eles não, como é que fala vaqueiro brasileiro? Como é que é vaqueiro, vamos dizer assim, os vaqueiros nortistas, né, que seria, como a gente chama lá em Minas, que é os vaqueiros nortistas, ou vaqueiro sertanejo. Isso, vaqueiro sertanejo. Fala mineiro, vaqueiro sertanejo, né? Nortista, não, mas sertanejo. Eles usavam isso também. Então, o que ele colocou aqui? Pedra de cabo, arrastando, para trás. Tais eram as colunas guerreiras do velho Sudão, o fogo feudal e o desafio que foram lançados vezes sem número contra os mercados faciais e aldeias regadas de uma região imperial após a outra, ora com um lado ganhando, ora com o outro perdendo. De onde Davidson tirou essa imagem são alguns detalhes. Aqui tem alguns detalhes também que eu coloquei. Na verdade, esse pessoal também escreveu era muita ligação de forma poética. Ai, a mão, o pé tá assim. E a água tá chegando, claro, né? A maré tá subindo e a água chegando. Tudo bem, vamos lá. De hora que molha aqui, um café, eu venho um negócio bem direitinho. Nós já estamos em quanto tempo aí? Rapaz, eu nem vi. Não dá nem pra ver mais. Olha, tem 1 hora. Então vamos lá. E olha que eu só tenho duas páginas até agora, né? Então vamos lá. Ok. Domínio das rotas comerciais e despojos de guerras contribuíram grandes receitas estatais. Os muçulmanos Kanemi estabeleceram uma escola no Cairo que ganhou uma reputação considerável. A instituição tinha instalações de albergue usada por peregrinos de Canum, indo e vindo de Meca ou estudando na Universidade de Alcazar do Cairo. Em 1246, Dunama II trocou embaixadas com Al-Mustazir, o rei da Tunísia, de Tunis. Ele enviou à corte norte-africana um presente caro, aparentemente incluía uma girafa. Então isso você vai ver muito na questão também principalmente em pintura, nas coisas, você vai ver muito isso também dentro de hieroglifo, né, no Egito, na questão das girafas. O pessoal trocava muito. Então quando você tinha, por exemplo, mandava uma fatura, né, para um rei, alguma coisa, se mandava um animal. Então você vai ver muito elefante, a gente vai ver muito leão, a gente vai ver muito alguns animais que não eram muito nativos da região, vai existir isso, né? Então esse cara aqui, nessa região aqui, em 1246, né? Esse rei Dunama II, ele trocou com as embaixadas de Mustazir o Mustazir, na verdade, que também era do rei de Tunis, né, da Tunísia. Ele enviou à corte norte-americana um presente caro que aparentemente incluía uma girafa. Uma crônica antiga observou que um animal raro criou uma sensação na Tunísia. Imagina, quem for na Tunísia, se você conhece a Tunísia, você vai ver que tudo é muito plano. É muito louca a cidade também. Eu gosto da Tunísia, mas eu prefiro Hammamet.
Hammamet é igual ao Brasil. Gente, Hammamet parece Pernambuco, é muito gostoso. Mas a única diferença é que você vê muita muçulmana de burca, nadando, entendeu? Na praia, que eles também vão pra praia também. Muçulmano vai pra praia, gente. É muito louco isso. Mas vão pra praia, é normal, a vida é normal, tá? Não tem essa coisa radical que a gente vê muita coisa aqui não. Lá na África não é... A coisa não é tão assim não. Quando é, a coisa pega, mas na maioria das coisas não é não. Então vamos lá. Então eu tô com coisa. O que pensam os estudiosos desse período? Lady Lugard. Lady Lugard é outra também historiadora, é outra mente nome muito importante dentro da cultura africana, muito importante esse nome, essa mulher, porque ela fala muita coisa, ela escreveu muita coisa mesmo. Então, assim, dentro do nível acadêmico, é uma pessoa de renome e eu não vejo essa pessoa falando sobre ela no Brasil. É muito louco isso, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Talvez é por causa da língua, não sei o que dizer. Mas tudo bem. Na Lady Lugard, L-U-G-A-R-D, tá? Escreveu: o século XIII parece ter sido um período brilhante. O professor Reinaldo Cohen escreveu: no século XII, no século XIII, Canum tornou-se um estado bem conhecido no mundo islâmico. O comércio transariano foi completamente controlado, garnições foram construídas para proteger as rotas comerciais e relações de tratado estabelecidos com governos dos racis de Tunis. A casa de viagem foi construída no Cairo. Então você começa a ver, você vai ver que é uma coisa que por isso que eu falei assim, a questão da rota é muito importante ir na África e ver isso, porque essas casas é como se fosse assim as torres que tem aqui na Europa, que a gente vê muito, por exemplo assim, imagina vamos dizer tem como a rota aqui, vamos dizer, por exemplo, essa rota que sai de Amsterdã, que vai parar até na Transilvânia. E aí, quando chega na Espanha, eles dão o nome de Caminho de Compostela. Esse Caminho de Compostela, ele segue e vem até aqui, ele vai até em Velsen. Aqui em Velsen, que é desse lado aqui. Porque esse caminho era onde Júlio César ele vinha aqui buscar os bárbaros, que muitos bárbaros, né, que principalmente do Império Romano, a maioria do Império Romano saiu daqui, o pessoal daqui do holandês, o pessoal daqui da Alemanha. Então Júlio César ele andava nessa rota aqui, ele andava nisso aqui. Né? Ele vinha até em Velsa, perto de onde eu moro, ele ia, então assim, as aldeias, tinha várias aldeias aqui, eles vinham, todo o pessoal romano, eles vinham, pegava até os rapazes de 20 anos, entendeu? Que esses caras eram treinados para isso, algumas vezes eram capturados, muitas vezes eram entregues pelos aldeões, para poder ser levado para Roma, para morar, para trabalhar dentro do Império Romano. Então o Império Romano foi isso. O Império Romano é Roma, não. O Império Romano, os romanos chegavam nas vilas, chegavam aqui, tinha esses velhos, não pegavam muito velhos, não pegavam velho, eles pegavam mais ou menos, era até o pessoal de 20 anos. E essa rota existe.